Bom, gente, nós estamos falando, como eu disse antes, sobre crescimento. E pela palavra de Deus, nós vemos que crescimento é uma direção de Deus. Depois que Deus criou o homem, lá em Gênesis 1 e 28, ele diz, Gênesis 1 e 28. Então, depois de ter criado o homem, Deus os abençoou a sua criação e disse, frutificai e multiplicai-vos. E nós estamos falando já uma série de reuniões, de cultos, que o crescimento ele tem muitos fatores. E o crescimento ele tem algumas coisas fundamentais para que ele aconteça. Ninguém cresce e não se alimenta. Ninguém cresce se só se alimenta. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que me exercitar. Eu tenho que saber que a minha vida ela tem fases, né? Assim como o crescimento do ser humano, ele tem fases, a nossa vida espiritual também ela tem fases. Mas eu jamais vou, uma coisa importante que nós vimos aqui, é que nós jamais vamos desfrutar das promessas de Deus, por mais que sejamos herdeiros, se nós não estivermos preparados para ela. Porque as pessoas, mesmo se voltando para Deus, não desfrutam das promessas de Deus. A maior parte das pessoas, e olha que, como eu disse, estou há 20 anos nesse trecho, 20 anos que eu frequento igreja toda semana, e várias vezes por semana, 20 anos. E toda a experiência que eu tive, eu vi o mesmo quadro, numa boa parte, não vou dizer na maioria, mas numa boa parte das pessoas, não desfruta do melhor de Deus. Por quê? Porque não cresce espiritualmente. E ninguém coloca uma herança nas mãos de uma criança. Uma criança jamais vai poder desfrutar de uma herança, por mais que seja dela. Então esse é um ponto que impede, a falta de crescimento impede de nós desfrutarmos do que Deus tem para nós. E um outro ponto que impede, e aí nós falamos domingo agora que passou, é a falta de conhecimento. E para isso Deus nos deu o seu Espírito, para Ele nos ajudar. Mas o Espírito Ele não faz por nós, Ele nos ajuda a fazer. Então a ignorância, no sentido de não ter conhecimento daquilo que Deus tem, impede, priva as pessoas de desfrutar do melhor de Deus. Amém? E eu vou começar então contando uma história, porque história eu aprendi que todo mundo grava e guarda. Um dia na empresa que eu trabalhei, estava no final do ano, a empresa não estava tão bem, porque quando estava bem a gente ganhava um monte de coisa no período ali, além de 13º é o normal, né? É lei, mas a gente ganhava muito mais que isso. Mas as coisas foram diminuindo, era exportação, a China foi tomando proporção, e aí eles fizeram umas cestas lá. E aí foi para o sorteio, não ganhava todo mundo, foi para o sorteio. E aí perguntaram, uma pessoa do meu setor foi chamada para fazer os sorteios. Ele perguntou para mim assim, qual tu quer, Cássio? E eu tinha olhado na sala do RH, sabe? E eu tinha visto assim uma caixa, o resto era uma cesta normal, assim, com frutas e chocolate, que é cesta, né? E tinha uma caixa bonita. E eu fui pela embalagem. Eu disse, eu quero a caixa. Tu me sorteia a caixa para mim. E ele sorteou a caixa, e ele sorteou o número da caixa e deu eu. Não sei se foi Deus, se foi sorte, se foi fé, não sei. Eu sei que ele veio com aquela caixa. Quando eu abri a caixa, tinha uma champanhe dentro e 2 copos de plástico. E eu fiquei pensando no chocolate, na bolacha recheada, né? Tudo que tinha lá, né? Tirando essas coisas de uva passa é do inferno, né? Tem uma coisa que eu não gosto, é disso aí, né? Mas tem quem gosta, né? Estou brincando, não é do inferno não, tá? Mas tem coisa que não precisava existir, né? Mas tudo bem. E eu fiquei pensando, eu disse, devia ter pego outra coisa, né? E daí eu comecei a oferecer, R$50. Ô pessoal, estou vendendo, R$50. R$50. Daqui a pouco me ligou um gerente, o gerente da importação. O nome dele era Gerson Bastos. Ele me ligou, né?
e disse assim: Cássio, eu ouvi aí tu falando que quer vender, me lê o nome da champanhe. Daí eu disse: peguei na caixa, olhei e tal. Eu disse: é tal nome. Ele disse: olha, dá uma olhadinha, mas eu vi no Bourbon que uma champanhe dessa é uns R$300. Muito obrigado. Desliguei o telefone e disse: agora eu quero 250, e está barato. E está barato, porque no Bourbon... Gente, não vendi. Um dia fui tomar aquilo lá. Pensa em ruim. Devia ter vendido por 50, mas enfim, né? A falta de conhecimento nos priva de muita coisa. Nos priva de muita coisa. Estou dando um exemplo engraçado. A champanhe era ruim, para o meu paladar era ruim, tá? Mas ela tinha um valor. E eu estava vendendo por um valor muito abaixo do valor dela. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Vocês conseguem entender que a falta de conhecimento das coisas de Deus nos priva de desfrutar daquilo que Deus tem. A falta de conhecimento nos priva de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Lá em Romanos 12, 1 e 2, quero hoje falar um pouquinho desse texto e responder a pergunta, né? A pergunta não, né? Eu inspirei as pessoas, né? Os contatos que eu tenho, ao menos, hoje eu falei, né? Vamos hoje à noite para a gente ver o quanto é importante para uma árvore ela ser podada, para que ela produza o fruto, para que o fruto venha. E o que seria isso na nossa vida? Então, a gente vai falar isso aí no decorrer da mensagem, né? Mas aqui o apóstolo Paulo ele diz assim, coloca os dois juntos para mim, para a gente... Esses dois aqui têm muita coisa para nos ensinar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que façam o quê? Que apresenteis os vossos corpos. Apresenta o corpo como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Isso é uma maneira de culto, isso é um culto racional. Agora olha o que ele vai falar, saiu do corpo, agora ele veio para a mente. E não vos conformeis com esse mundo. Conformar, gente, um dia eu preguei aqui com uma forma, muita gente, só de falar vocês já lembram, né? Que é visual, né? Não vos conformeis, é não tomai a forma, que uma forma determina uma forma. Então, eu não posso conduzir a minha vida pela forma do mundo, senão a minha vida vai ter a forma do mundo e é uma forma que não agrada a Deus. Não vos conformeis com este mundo, ou não tomai a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Não é só mudar a mente, é apresentar o corpo e mudar a mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, para nós crescermos, nós precisamos nos dedicar. Para nós crescermos e desfrutarmos da vontade de Deus, que é sempre boa para nós, a vontade de Deus ela é sempre agradável. Lembra um dia que eu também ministrei aqui que os mandamentos de Deus não são penosos? Que a gente pensa, poxa, Deus é muito rígido, mas na verdade é a manifestação do amor dele conosco. Lembram disso? Quem lembra desse culto? Os mandamentos de Deus não... A gente pensa assim, poxa, mas é difícil obedecer a Deus. Mas na obediência a Deus, a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Nossa, muitas vezes nós erramos nos nossos julgamentos. Então, para nós desfrutar dessa promessa, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos nos dedicar. Precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício e ter essa disposição de renovarmos a nossa mente. Porque o apóstolo Paulo, ele propõe isso, oferecer o corpo. Porque muitas vezes, gente, observe bem,
as pessoas, elas têm um pensamento de melhorar e crescer. O apóstolo Paulo aqui está falando de um crescimento espiritual, de um crescimento em Deus, que automaticamente vai nos dar um crescimento para a vida. As pessoas, elas querem, passa na mente delas, né? Elas desejam crescer e melhorar. Qual é o problema? É que elas não viabilizam isso através do corpo e da mente. Pode ver. As pessoas querem que, por exemplo, vamos lá, a pessoa ela não quer aprender para crescer. Ela queria, se fosse possível, o ser humano ele gostaria de baixar um aplicativo, né? Aqui. Baixar um aplicativo que nem baixa no celular. E aquilo ali resolvesse, bom, agora eu sei. A pessoa ela não quer pagar o preço. Ela não quer oferecer o corpo. Ela não quer renovar a mente, ela não quer mudar a maneira dela pensar. Então, na verdade, passa pela ideia crescer, mas ela não deseja crescer. Porque o que o ser humano deseja, ele busca e corre atrás. Amém? Aquilo que você deseja, você busca e corre atrás. Vamos lá, as mulheres aí, que cozinham mais que os homens, né? Na sua grande maioria, cozinha mais. Quando você, mulher, está com vontade de comer determinada receita, você está com muita vontade, está grávida, está com desejo, né? O que você faz? Você pensa na comida e resolve? Não, o que as mulheres fazem? Não oferecem o corpo e a mente para concretizar aquela refeição? Sim ou não? Pois é, viabilizou. Viabilizou, através do corpo e da mente, aquela receita, e aí desfrutou dela. Então nós vemos hoje, por exemplo, as pessoas, elas não querem, as pessoas até dizem assim, passa pela cabeça, eu queria mais de Deus. Mas elas não buscam mais a Deus. Como é que você vai ter mais de Deus se você não buscar mais a Deus? Vocês estão entendendo? Que se eu não faço a minha parte, não há como as coisas acontecerem na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo lhe diz, vocês querem desfrutar da vontade de Deus? Que a herança que Deus tem para nós é grandíssima. A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. No entanto, vocês vão ter que apresentar o corpo como um sacrifício vivo. E vocês vão ter que mudar a maneira de pensar. Porque, e olha que interessante, tem muita coisa que eu não quero fazer, mas eu faço. E depois de fazer, eu gosto do que fiz. Um exemplo. O único exercício que eu faço é quando eu jogo futebol. A gente vai lá, né? Jogar futebol já é outra coisa, né? Mas a gente vai lá, né? Quantas vezes, semana passada, eu pensei assim, não vou. Eu só vou, gente, porque realmente eu gosto muito, né? Antes de eu não estava com vontade. Depois que eu fui, corri, me exercitei, voltei para casa, gostei de ter ido. Mas o meu corpo não queria e a minha mente não estava ajudando em nada. Quantas vezes a nossa vida é assim? O corpo não quer, a alma não ajuda. Mas depois que a gente faz, assim é na obediência a Deus. Não é o que o corpo quer, não é o que a alma sente, mas quando a gente obedece a Deus, depois a gente se alegra. Você vai sair daqui melhor do que chegou. Mas quantos não tiveram vontade de vir hoje aqui? Levanta a mão.
Ô gente, para de mentir. Levanta a mão quem pensou em não vir. Só isso aí. O resto pensou em vir. Quem pensou assim, eu vou. Parabéns, olha, estou feliz com a igreja hoje. Se não estão mentindo, né? João 8,44, né? Quando eu desconfio que alguém está mentindo, eu já digo João 8,44. Sabe o que diz lá? Não? Então lê em casa, tá? Porque eu não vou ler aqui para não atrapalhar a linha da mensagem. Agora, quando a gente não faz o que a gente sabe que deveria ter feito, olha o oposto. Na hora é bom, é ou não é? Na hora é bom. Aí depois passa e a gente pensa assim, puxa, passou e eu não fiz. Eu tive um professor que dizia assim, ó, estuda. Estuda porque se tu estudar o tempo passa, e se não estudar o tempo passa igual. Daí daqui 5 anos tu vai olhar para trás e vai pensar assim, poxa, podia estar formado, podia estar pós-graduado, mas eu não fiz. Na hora, não fazer é bom, mas depois a gente se arrepende. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês têm que dominar o corpo. Apresentar o corpo como um sacrifício. Porque tudo que é no sacrifício a gente tem que dominar. A gente tem que dominar a alma e as emoções. Porque o corpo e a alma, a gente não sabem dar importância ao que tem valor. O corpo e a alma, eles não dão importância naturalmente ao que tem valor. Só se virar hábito. Quantos aqui dão importância? Não, melhor. Quantos dão importância e praticam uma alimentação saudável? Pode levantar a mão. Aí não dá 2, 3% aqui. Estão vendo? Agora, quantos sabem que é importante uma alimentação saudável? Viu? Agora vamos lá. Quantos sabem que é importante o exercício? Agora, quantos se exercitam? Exercito, né, gente? Ir na padaria a pé não é exercício. Caminho todo dia. Eu vou até a padaria e volto. E tem uns, como eu, que vou de carro. Né, por causa do pão, né? Muito pesada a sacola. Então, a questão é, quanto nós estamos dispostos a pagar pelo nosso crescimento? Essa é a pergunta. Quanto você está disposto a pagar pelo teu crescimento? Crescer, eu sei que todo mundo quer. Quanto você está disposto a pagar? Quando eu falo a pagar, não estou falando de dinheiro, mas é um preço. Amém? Não é dinheiro, mas é um preço. Então nós temos que pagar com respeito ao que nós vamos pagar. E o preço é aquilo que nós temos que deixar para desenvolver o nosso crescimento. Vamos para João 15. Aí nós vamos ler alguns versículos, mas coloca o 1 e o 2 para mim. Jesus dizendo, eu sou a videira, meu pai é o viticultor, Deus é o viticultor, que cuida da vinha. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. E por que ele limpa? Outra tradução diz, ele poda. Por que Deus limpa e por que Deus poda? Para que essa árvore dê o que, gente? Para que ela dê mais fruto. Quer dizer, já deu um frutinho, mas o objetivo é que ela dê mais fruto. Então, para quem entende um pouquinho, né, dessa parte aí de campo, de agricultura, a poda é para o crescimento. A poda é para que o fruto venha. E para que nós cresçamos e venhamos a frutificar, nós também precisamos da poda.
nós também precisamos cortar. E o que nós temos que cortar? Nós temos que cortar da nossa vida aquilo que impede o crescimento. Ok, todos querem crescer, mas existem impedimentos ao crescimento. E são esses impedimentos que as pessoas não cortam, não podam da sua vida, que impedem elas de crescer. Todos nós aqui temos impedimentos ao nosso crescimento em áreas da vida. E é esses impedimentos que nós temos que cortar. Porque se nós não cortamos esses impedimentos, nós não vamos crescer e não vamos dar o fruto que a gente deseja e que Deus, o próprio Deus, deseja para nós. O versículo 3 fala como o Senhor limpa, como Ele poda. Vós já estáis limpos. Como? Pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando a palavra, ela nos poda, que a gente diz, né? Bate, cortou. Deu nos dedos, a gente fala, né? Quando a palavra, ela nos corrige, na verdade é Deus nos limpando para que a gente venha crescer e frutificar. Gente, o amor de Deus nos alcançou para nos possibilitar a salvação. Mas são as instruções da palavra, que nos transformam e nos levam ao crescimento. Não é o amor, é a instrução. Amém? O que nos leva ao crescimento não é o amor de Deus, é a instrução de Deus. Então tem muita gente que quer que Deus resolva no amor o que Ele já estabeleceu como instruções para a nossa vida. Então o amor de Deus, Ele fez o que nós não podíamos fazer. O amor de Deus, Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos salvar. O sacrifício de Jesus foi para a nossa salvação. Gente, a graça de Deus não substitui a minha preguiça. Leia lá o Provérbios 6, quando Salomão ele começa a falar do preguiçoso. O que vai acontecer com o preguiçoso? Vamos para esse texto aí. É a palavra já limpando algum, né? Provérbios capítulo 6, deixa eu achar o versículo aqui. O 6. Aí ele mostra que ele aprendia com a formiga. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Considera os seus caminhos. Considera, avalia, analisa os seus caminhos. Seja o quê? O que a palavra está dizendo para aqueles que são preguiçosos, sejam sábios. Por quê? Porque a formiga não tem chefe, não tem superintendente, não tem governador e não tem inteligência. Já pararam para pensar que o animal, os insetos, eles não têm inteligência? Eles não têm a capacidade que o ser humano tem. O que é uma formiga? Diante da nossa capacidade, a gente mata com o dedo. Mas Salomão disse que o preguiçoso tem que aprender com ela. Por quê? Porque no verão, ela faz a provisão do seu mantimento e ajunta o alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Até quando tu vai ficar aí e não vai te levantar do teu sono? Eu tinha um costume, há muitos anos atrás, de cruzar os braços. Você raramente vai me ver de braço cruzado. E se eu cruzo o braço, e eu me dou por conta nesse texto. Eu nunca mais me esqueci desse texto. Olha o que diz o 10. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para... Eu talvez seja um pouco radical, mas se eu cruzo o braço e eu me dou por conta, eu me lembro desse texto e descruzo.
desde que eu gravei esse texto no coração, eu tinha um costume, eu não acho que não é ser preguiçoso, mas eu tinha um costume de dormir, dar uma cochilada depois do almoço. Não vou dizer que eu nunca dou, faz tempo agora, mas eu tinha, era assim, ó, era sagrado o troço. Deus o livre eu não dormir depois do almoço. Podia ser 10 minutos, porque eu consigo dormir em 10 segundos, né? Mas esse texto sempre falou comigo. Um pouco para dormir, um pouco para bocejar, um pouco com o braço cruzado. O que vai acontecer? Assim te sobrevirá a tua pobreza, nem um ladrão. E a tua necessidade vai vir que nem um homem armado. Quer dizer, a preguiça vai vir como um assaltante, como um ladrão, e vai pegar a tua riqueza e vai te deixar pobre. A preguiça. A graça de Deus jamais vai vir para substituir aquilo que você não teve disposição para fazer. O que o apóstolo Paulo disse? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um deixe de ser preguiçoso. Deixe de ser preguiçoso para ler a Bíblia, porque você não é para ler jornal, a página que você gosta. A Bíblia é preguiçoso para ler. Não consegue parar para orar. Mas não consegue não parar para fofocar, né? Vocês estão vendo, gente? Que na verdade a gente não tem valores e prioridades. Não tem tempo para uma coisa, mas tem para outra. Vir num café colonial é caro. Eu não sei para quem é isso aqui, tá? Não sei. Dar uma oferta é cara. Mas sai com os amigos, gasta R$100 de cerveja, é barato. Nem vê. Para as coisas de Deus, não dá. Para a família, não dá. Mas para os prazeres da tua carne, tem. E tem gente aqui assim. Não tem os valores corretos. E aí não sabe por que não cresce. Gente, a poda, cortar aquilo que impede o meu crescimento, é fundamental para que eu venha crescer. Mas eu tenho que estar disposto a cortar. Eu tenho que estar disposto a anular aquilo que está impedindo o meu crescimento. A graça de Deus jamais vai acobertar os meus desleixes. Sou desleixado. A graça de Deus não vai me ajudar nesse aspecto. A graça de Deus não vai pagar minhas dívidas. Pagou a minha dívida espiritual, a minha dívida com Deus, porque era impossível nós pagar. Agora as outras dívidas, a responsabilidade é nossa. Amém? Mas tem muita gente, eu vim para Jesus e meu passado foi apagado. Espiritualmente foi. Agora, você tem que corrigir a sua vida. As pessoas se desviam porque não crescem. Não entendem qual é a sua parte, qual é a parte de Deus. As pessoas querem que Deus resolva o que é para elas resolverem. Como? Com ajustes, com disciplina, com hábitos corretos, com posicionamento na vida. Olha o que diz a continuação do texto lá, agora lemos o 3, de João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora olha os outros. Olha o que Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como uma vara. E aí quando você tira um galho, um ramo da árvore, o que acontece com esse ramo, com esse galho? Seca. E tais varas são recolhidas e lançadas no fogo, e são queimadas. Quer dizer, quando eu não cresço, quando eu não me desenvolvo na minha vida espiritual, quando eu não produzo os frutos, o destino é o inferno. Jesus está fazendo um paralelo entre o inferno e uma fogueira, porque naquele tempo o fogo era na lenha. O que mais? Mas se vós permanecerdes em mim, e as minhas o que, gente? Palavras permanecerem em vós. A palavra de Deus tem que permanecer. Às vezes eu me esqueço onde é que está a história do cruzar os braços na Bíblia. Esqueço o endereço, mas não esqueço dela, porque ela está aqui, ó. Ela me incomodou há muitos anos, com certeza, há mais de 15 anos atrás. Que eu passei nesse texto, que eu digo até, eu continuo dizendo, hoje eu leio pouco a Bíblia, mas eu comia a palavra. E meditava na palavra, e escrevi em caderno as minhas meditações. Se vós permanecerdes em mim, quer dizer, eu tenho que estar conectado com Deus. As minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer, a palavra de Deus tem que estar no meu coração. Olha o resultado. Pedi o que quiserdes e vos será feito. E nisso, versículo 8, é glorificado. Deus se alegra, gente, quando a nossa vida está crescendo, está tendo fruto. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. Por quê? Porque Jesus foi uma pessoa que produziu muitos frutos nessa terra. Mas, como eu disse, como nós já vimos, tem a parte de Deus que é a graça. Mas a graça é a manifestação do amor de Deus naquilo que eu não posso fazer. E tem as instruções, que aí depende de mim. Por isso o apóstolo Paulo disse, voltamos lá para Romanos 12, 1 e 2, apresentai o vosso corpo, renovai a vossa mente. Uma coisa sem a outra não adianta. Porque o Espírito, o nosso Espírito, ele nos leva ao entendimento do que nós temos que fazer, do que nós temos que deixar. Eu aprendi também, hoje eu estou lembrando de muitos anos atrás, né? Uma vez eu vi um teatro muito legal, que trazia as obras da carne, uma pessoa tinha grudada no corpo as obras da carne. E aí um outro tinha grudado no corpo os frutos do Espírito. E aí tinha o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tirava da pessoa, ele mostrava o que tinha que ser cortado. Ele não ia lá e cortava, ele mostrava. Deus não vai vir fazer uma cirurgia em você. Se você deseja o seu crescimento, a melhora, a restauração, a mudança na sua vida, o Espírito Santo ele vai lhe mostrar o que você tem que cortar, o que você tem que tirar, o que você tem que rejeitar da sua vida. Ele mostra. E aí, nós temos que sacrificar o nosso corpo. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Porque tem muita gente aqui que não vai para frente, porque vou dar um exemplo, até enjoado, mas que é urubu. Voa abaixo e só procura carniça. É ou não é? Nós temos que ser águia. A águia voa alta e procura coisa viva. Amém?
Tem uma aplicação isso aí para nós. Como é que você vai para frente se você só anda com morto? Está que nem o Grêmio na Libertadores. Amém? E que hoje seja o dia do Inter também, em nome de Jesus. Porque a melhor coisa é o equilíbrio na vida, né? Amém? Amém? Como é que você vai crescer se você tem uma visão pequena da vida e está sempre, ao invés de procurar o que te leva ao crescimento, está procurando o que vai te manter numa mesmice? Veja se o lugar que você frequenta, as pessoas com quem você anda, se são vivas, que têm vida, que estão crescendo e vão te elevar o teu nível. Ou se as pessoas com quem você anda são com uma visãozinha desse tamanho da vida e estão sempre procurando, estão sempre reclamando da vida e procurando erro e defeito na vida de todo mundo. Deu para entender, gente? Não seja urubu, seja águia. Porque você só vai crescer se você cortar o que está impedindo o seu crescimento. A poda, ela é fundamental. Se você não souber tirar da sua vida o que impede o seu crescimento, você não vai crescer. E você precisa que o corpo esteja junto. O seu corpo, você tem que dominar ele. As suas emoções, você tem que dominar elas. Você não pode ser dominado pela vontade das emoções, que uma hora ama, outra hora odeia. Uma hora quer elogiar, outra hora quer matar. Emoção. Amém? Não leve a sua vida pelas emoções. Porque quando, olha, uma pessoa muito feliz, quer ajudar todo mundo, quer fazer, aí faz até o que não deve, o que não pode. E uma pessoa muito mal, acha que nada tem sentido na vida. E se alguém precisa de ajuda dela, ela não pode ajudar porque ela está mal. Vocês estão vendo? Tem muita gente que leva a vida pelo sentimento. E não dá, gente. Nós temos que saber controlar emoções, temos que saber dominar o corpo. Deus trabalha no nosso espírito, e através das instruções que Ele nos dá, nós vamos restaurando a alma e disciplinando o nosso corpo, e levando a nossa vida ao crescimento. Amém? Assim como a poda faz com que a árvore dê mais fruto, assim também, quando você identificar os impedidores do teu crescimento, você tem que cortar. Há muito tempo atrás aqui, que eu falei, que as pessoas que mais prosperam, são aquelas que quando identificam que tem que ser feito algo, elas fazem aquilo rápido. Elas fazem aquilo rápido. Identifica, faz. Tem gente que estraga o carro, porque identifica que tem alguma coisa errada, mas não arruma. Tem muita gente que identifica o problema, mas não estanca ele. Amém? E aí isso faz com que o teu problema aumente. Já contei a história aí daqui também, né? Eu tinha um problema, eu tinha um demônio que ocupava as rodas dos meus carros, acho que eu perdi 3 rodas de carro. E tinha uma Paraty, roncava o rolamento, né? E enquanto eu aguentava aquele ronco, eu andei. Chegou uma semana assim que estava impossível. Sábado de manhã fui na igreja, porque eu ia na igreja, sempre fui na igreja, é brabo. Estava sendo na igreja. Ou trabalhando na igreja, um dos dois, né? Aí cheguei lá na igreja, os jovens tinham o costume de sábado de manhã começar a se preparar para o culto do sábado. Daí a gente se reunia lá para ver o que nós ia fazer no bar. E aquela coisa de jovem, né? Aí eu falei de bar, tinha que ver um barulho numa roda. Daí uns 2 ou 3, então vamos no mecânico tal, então eu vou contigo e eu vou te buscar, daí fomos com 2 carros. Gente, no dia que eu fui arrumar a bendita roda, estou indo para o mecânico, a roda caiu.
Caiu a roda. Mas quanto tempo estava me avisando? Muito. Mais de mês. Se você quer crescer, quando você identifica, isso aqui é carniça. Quando você identifica, essa pessoa tem visão pequena. Quando você identifica, isso aqui me coloca para baixo. Quando você identifica, isso aqui não me faz bem. Quando você identifica, isso aqui não está me motivando. Quando você identifica que o problema está no seu corpo, e você disciplina ele, não, tu vai, eu vou. Quando você identifica que o problema está aqui, e você é mais forte que os seus sentimentos e pensamentos, e você se sobrepõe sobre isso, com o seu entendimento, com a sua razão, e com o seu desejo ardente de crescer, são essas podas, gente, que vão fazer com que a nossa vida cresça. Amém? Então, aquilo que o Espírito Santo lhe mostrar, corte. O que você identificar que tem que fazer, faça. Não deixe para amanhã. Comece hoje já. O que ele te mostrar, o que ele te disser, comece, faça. Determine a mudança, as podas, as coisas que você tem que cortar para que a sua vida venha produzir muito fruto. Amém? Vamos nos colocar de pé? Olha aqui, essa questão do crescimento, ela é tão real, que na escola os professores têm que trocar os alunos de dupla. Ó, tu não pode sentar lá, tem que sentar aqui na frente. Tu senta com o fulano, tu senta com a ciclana. Pode ver que muitas vezes botavam o mais bagunceiro com mais CDF. Não era assim? E a gente ficava indignado, né? Aí fazia lá o desenho, lá botava na parede ali com o nome de cada um, onde é que cada um sentava. Mas por que as professoras faziam isso? Deixa juntar tudo. Para ver como é que fica. Deixa juntar os melhores na frente e os piores atrás. Ninguém aprende. Porque os de trás não vão deixar os da frente nem ouvir. Então tem que separar. Quantas vezes eu vi professor trocar aluno de turma, ou até trocar de turno. Isso é para o cresci. Era poda. Estava cortando. Às vezes 2 irmãos estudando junto na mesma turma, tinha que trocar. Porque um se escorava no outro. Isso eu vivi. Agora vamos para a nossa vida. Porque, olha, se a gente levasse a nossa vida como a gente aprendeu durante o nosso crescimento humano, se a gente levasse a nossa vida dessa maneira, que nós ia crescer muito. Amém? O problema é quando a gente faz ali, atinge a maioridade, acha que está tudo certo. Aí cada um fica no princípio que eu falei quarta passada. O teu limite é o teu teto. E o teu teto é a tua cultura. Amém? Porque ninguém vai além. Ninguém aqui consegue ir além desse teto aqui. O nosso teto é o nosso limite. E o nosso teto é a nossa cultura. E você não vai crescer se você não mudar a sua cultura. E como é que eu mudo a cultura? De novo, a mesma resposta. Corta o que impede você de crescer. Pelos meus amigos, gente, e eu sempre tive muitos amigos, eu não estaria aqui. O que eu tive que fazer? Cortar eles da minha vida. Porque era eles ou minha comunhão com Deus. Corte aquilo que impede o teu crescimento.
Quantas companhias erradas. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e teve uma geração de jovens da nossa igreja sede ali, que um se separou, depois o outro, depois o outro, depois o outro, até estava no retiro final de semana, um veio me mostrar uma foto. Ô pastor, tu lembra desse retiro? Tinha 4 casais. Eu disse, não lembro, mas eu conheço os 8. E ele era o 9º, né? Ele estava solteiro e continua solteiro até hoje. Daí ele olhou para mim e disse, sabia que nenhum desses aqui está mais junto? Eu disse, eu achei que esses estavam. Não, também não estão mais. Mais um que eu fiquei sabendo no final de semana. É tudo uma mesma geração. Todos cresceram juntos na igreja. Sabe qual foi o problema? Um se separou. Eu não ouvi isso de ninguém, mas eu tenho convicção, porque eu conheço eles. Eu pastoreei eles. Eu fiz o casamento de alguns deles. Um se separou por causa de insatisfações, né? E aí que ele foi andar com... Eles eram muito amigos, padrinhos de casamento um do outro. Aí foi falar com o outro. Aí falou que eu tive coragem e larguei. Com certeza. Ninguém me falou mal, eu tenho certeza. Quer saber, eu também vou largar. E assim foi um por um. Sabe por quê? Porque não cresceram. Porque não existe uma vida... Não vou nem falar uma vida a 2, mas não existem 2 pessoas juntas que não vai gerar umas insatisfações. Amém? Olha aqui, ó. Às vezes as pessoas, alguém diz para você assim, ó, eu não te aguento. Mas tem dia, gente, que eu vou ser sincero com vocês, que nem eu me aguento. Tem dia que nem você se aguenta. Concorda comigo, sim ou não? Como é que tu quer que os outros te aguentem? A gente nunca pensou, tem gente que nunca pensou nisso. Tem dia que você sabe que você não está se aguentando, mas os outros têm que te aguentar. Ué? Onde tiver 2, vão ter insatisfações. Amém? Isso é motivo de atirar para cima? Não. Amém? Quanta insatisfação profissional a gente tem, mas porque sabe que precisa do trabalho, a gente não atira para cima. É ou não é assim? Tem uns que ainda são tão falto de entendimento que atiram para cima o trabalho. Depois ficam penando. Onde estiverem 2, terão insatisfações. Pode ter certeza disso aí. Amém? Para o nosso crescimento, nós temos que cuidar com quem nós andamos e a quem nós ouvimos. Eu fico extremamente triste, porque todos eram casaizinhos assim, ó, show. Mas sabe qual foi o problema? Não cresceram. Porque quem não... Sabe qual é os maiores problemas conjugais que existem? Quando um dos 2 não cresceu ou nenhum dos 2 cresceu. Amém? Porque a gente tem que amadurecer. Qual é a insatisfação? Olha aqui, por que tem muita gente frustrada profissionalmente? Porque não cresceu profissionalmente. E por que não cresceu? Porque não buscou crescimento. Por que as pessoas ficam insatisfeitas com a igreja? Por causa da igreja? Não, porque elas não crescem. Mas eles ficam insatisfeitos com a igreja. Se você não crescer, você vai ficar insatisfeito consigo, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu salário, com a sua igreja, até com seus amigos. Amém? Por isso o crescimento é mandamento. Gente, fé é crescimento. O justo viverá pela sua fé. Fé é crescimento. E fé, ela tem a visão e as obras. Porque fé sem obras é? Fé é crescimento. Fé é resultado. Porque se você não precisa de resultado, nem de crescimento, você também não precisa de fé, se não precisa de fé, não precisa de Deus. Amém, gente? Isso aí dá outra pregação. Vamos orar, senão não vou parar. Pai, obrigado por essa noite. Mais uma vez, pela palavra, pelo ensino rico. Ó Pai, pelas instruções que recebemos. Pai, que a Tua graça salvadora, ela continue sendo derramada sobre nós. Para nos salvar, para nos perdoar. E que a Tua graça nos ajude.
Fortaleça o nosso espírito, para que nós venhamos a compreender essas verdades fundamentais para o nosso crescimento. E eu te peço, Espírito Santo, que tu estejas ajudando a cada um de nós, ajuda a mim, ajuda a cada um dos que aqui vieram nessa noite, nos mostrando quais são os impedidores do nosso crescimento, e que nós tenhamos a disposição, que venhamos a oferecer o nosso corpo como um sacrifício, Senhor, que nós venhamos a colocar o nosso corpo em ação, e que nós venhamos dominar emoções e sentimentos, e venhamos a fazer a poda necessária, fazer os cortes necessários, para que possamos crescer, produzir muito fruto, para que nós sejamos pessoas realizadas, e para que o Senhor seja glorificado nos frutos da nossa vida. Em nome de Jesus eu abençoo a todos, e peço que o Senhor continue, ó Deus, nos instruindo nessas verdades. Assim oramos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.